graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com todos vocês. Amém? Eu já de imediato quero trazer uma palavra acerca da comunhão entre os irmãos, acerca da igreja estar unida. O que Jesus ele exige de nós como igreja? Será que cada membro da igreja tem uma vida diferente, tem uma vida à sua maneira? Será que cada membro da igreja ele faz o que quer, ele não sente mais a dor do próximo? Será que isso é o que Jesus Cristo está pedindo? De imediato já vou ler a palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 10, no versículo 24 e 25, que diz assim: consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes se vai se aproximando aquele dia. Nós devemos considerar o nosso irmão. O que é considerar? Manter ele perto de nós, estar unido, estar junto com ele. Algumas pessoas que não entendem o evangelho, eles dizem assim: irmão, a salvação é individual. E não é. Somos um grupo, um coletivo de pessoas que vão se reunir com Cristo Jesus. E espiritualmente a Bíblia diz que nós somos o corpo de Jesus Cristo. E espiritualmente também afirmando que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros um dos outros. Irmão, aqui cai aquela teoria malévola, diabólica, de que a salvação ela é individual. Aqui também cai aquela teoria, irmãos, que muitos dizem que dentro da igreja tem que ter o trigo e tem que ter o joio. Não, irmãos. A igreja não é lugar de joio. Joio é no mundo. A parábola do joio ela se encontra, e se você for ler ela atentamente, você vai ler que o joio ele foi plantado no mundo. Então, pode ser o joio, pode ser uma igreja, o joio pode ser uma pessoa separada lá do mundo, mas nunca ser a igreja de Jesus Cristo. Internamente, porque somos o corpo de Cristo e membros um dos outros. Então, se você não sente a dor do teu irmão quando ele está sofrendo, se você não sente a necessidade e a fome que ele está passando, se você não sente naquele momento de luta e de peleja, você não sente nada por ele, então é você que está desligado do corpo de Cristo. A Bíblia diz ainda que o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, irmãos, que as portas do inferno, elas não prosperarão contra a minha igreja. Ele está dizendo a minha igreja, a igreja dele. Então, não pode, as portas do inferno não podem não chegar perto da igreja dele. Muitos choram, muitos dizem, parece que só eu fiquei de crente, parece que só eu fiquei de salvo, parece que só eu que luto pela verdade. Não. Elias talvez estivesse nesse momento de tristeza, de angústia, naquela caverna, e ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei. Aí vem Deus e diz para ele: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não dobraram o seu joelho para Baal. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é firme e poderosa. Salmos 133, versículo 1, ela diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não separação. Nós não podemos levar uma irmandade somente dentro da igreja. A igreja primitiva, ela repartia o pão, ela repartia o que tinha. Essa é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou falando de irmãos aproveitadores que vão para a casa dos irmãos e não levam nada, não ajudam com nada. O sistema verdadeiro do cristianismo é assim, olha, vamos lá almoçar na casa do irmão, então vamos levar uma coisa, um leva uma coisa, outro leva outra, para nós nos alimentarmos junto, para nós ceiarmos com os irmãos lá. Então, irmãos, eu tenho certeza que você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem essa consciência, você tem essa percepção acerca do Evangelho.
E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ela diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, não é uma pessoa só, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, dentro da igreja de Deus não pode ter aquele tipo de pessoa: eu penso dessa maneira, eu penso daquela maneira, não, eu ajo dessa maneira. Não, a igreja de Cristo, se você está numa igreja, você está vivendo como irmãos, e você tem a tua particularidade de ideia e de opinião, então você não está inserido no corpo desta igreja. Amém? E se alguém pode dizer, nós somos humanos, irmãos, cada um temos falha, temos isso, irmãos, a palavra de Deus está aí para nortear aqueles que são falhos. A palavra de Deus está aí para nortear a minha vida, a tua vida, para te direcionar como uma bússola perfeita que nos leva até o reino do Messias. Então você, irmãos, que se diz cristão, ou você vive nessa palavra que nós estamos falando, ou então você está vivendo num clube social religioso. Toda igreja que tem os preferidinhos do pastor, toda igreja que tem os queridinhos da esposa do pastor, toda igreja que tem os queridinhos do dono da igreja, essa igreja não é de Jesus Cristo e nunca foi. Somos queridinhos de Jesus, estamos ali para trabalhar, para honrar, para engrandecer o santo nome do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 20, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Onde vier 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou no meio deles. 2, o terceiro homem é Cristo. 3, o quarto homem é Cristo. Na fornalha, o quarto homem foi Cristo. Na igreja, onde tiver 2 reunidos, 3 reunidos, o quarto homem vai ser Cristo. Porque aqueles meninos que foram jogados na fornalha, eles foram uníssimos. Eles tinham a mesma ideia, eles tinham a mesma convicção, eles tinham o mesmo modo de tratar, o mesmo modo de pensar. Se cumpriu essa palavra já lá no passado, lá na antiga aliança, porque foram jogados na fornalha, todos eles falavam a mesma linguagem. E lá Jesus estava lá, estava na fornalha. Então, irmãos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz assim: e finalmente todos sejam o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Você está amando o teu irmão dentro da igreja? O que você sente quando ele está lutando? Você joelha do lado dele para orar com ele? Quando ela está chorando, quando a irmã está chorando, você abraça ela? Quando o irmão está desempregado, você leva lá a cesta básica, paga a luz, paga a água e eu pago o aluguel? Irmãos, finalmente sedes todos um mesmo sentimento. A igreja que não tem o mesmo sentimento não é a igreja de Cristo. Isso aqui é mandamento. Isso aqui não é ideia para você viver um evangelho à mercê da tua consciência, da tua ideia, daquilo que tu pensa. E finalmente sede todos um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, irmão. Quem que é perfeito nesse mundo? E até eles usam aquela passagem que Jesus está com aquela mulher que foi pega em adultério. Quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Irmãos, se aquela mulher estivesse no meio da igreja hoje, com certeza ela estaria morta. Sabe por quê? Porque algumas pessoas de dentro da igreja não têm a consciência que aqueles fariseus que pegaram aquela mulher vieram acusar ela diante de Jesus. Não tem consciência de pecado. Então, irmãos, vamos tomar uma atitude de cristão de verdade. Vamos
vergonha na cara espiritual, a vergonha na cara espiritual. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Ele reflete a igreja de Jesus Cristo. E nós vamos chegar nessa parte, o ministério Casa Santíssima, em nome de Jesus. Ou ele vive essa palavra, ou nós fechamos a porta porque somos incapazes até mesmo de receber salvação. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aqueles que haviam de se salvar. É o Senhor que acrescenta. E olha, irmãos, perseveravam unânimes todos os dias no templo. A gente tem culto 2 dias, 3 dias, 4 dias por semana e o povo está achando demais. Que igreja é essa que você está esperando? Que igreja é essa que você está querendo viver? Você não tem sede de Deus, então você é por isso que quer uma vez na igreja, 2 vezes na igreja. E tem dias que tem culto na igreja, muitas pessoas têm algo muito melhor para fazer, tem um casamento para ir, tem um churrasco para ir, tem um jogo de futebol para ir. Ah, meu vizinho está de festa, hoje eu vou lá, hoje eu não vou no culto. Olha, irmãos, pessoas que se dizem de Deus totalmente desprovidas da palavra de Deus, desprovidas de um sentimento de união na graça. E todos os dias eles estavam no templo. No 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Está aí, irmãos. Está aí. Tem muita gente que acha que tem que ganhar pessoas para Jesus Cristo. Não. Tu tem que se converter. Se você se convertendo, você vai ganhar muitas almas para Jesus Cristo. Você cumprindo a igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja vai estar lotada em pouco tempo, irmãos. Porque é Deus que manda, é Deus. Aqui diz assim, ó, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz assim: sendo unânimes entre vós, não ambicionais coisas altas, coisas grandes, cargos altos, mas acomodai-vos as humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes. O que é unânimes? Todo mundo tem o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Caso não tiver isso, olha, se o ministério Casa Santíssima não tiver isso, ele não é igreja, ele é um clube social religioso, irmãos. Isso dói, isso arde na minha alma. A igreja de Cristo está ardendo na minha alma, irmãos, está ardendo no meu ser. Então nós temos visto nossos companheiros de batalha que estão conosco nesse ministério, eles estão tendo o mesmo sentimento, glória a Deus, nós estamos entrando num mesmo espírito. E o Senhor está acrescentando aqueles que seriam salvos. Romanos capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É segundo Cristo Jesus, não é segundo o pastor da igreja, não. O sentimento é segundo Cristo Jesus. Porque se você tiver o sentimento do pastor, você não vai herdar a vida eterna. Tem um sentimento segundo Cristo Jesus. Porque se o pastor não tiver o sentimento segundo Cristo Jesus, ele é como uma bragana, ele é como uma folha seca, ele é como um símbolo que tine, que só sai som e não sai um som. Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tenha paz, irmãos. Tenha paz uns com os outros. São muito mais versículos que eu poderia estar expressando nesse momento, mas fique esses no teu coração. Revise a tua Bíblia. Examine a tua Bíblia. Confira que eu estou falando é certo. Que Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Que a paz entre no teu lar. Que a paz de Deus entre na tua vida. Que o Espírito seja o teu norte, que te indica o caminho.